Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo o Anderson Bogea, prazer recebê-lo aqui no canal. Ele é maranhense, ele passou por várias instituições do Brasil, fez a graduação Federal do Maranhão, depois o mestrado na Federal da Paraíba e o doutorado na Federal do Paraná, e agora ele está falando de Curitiba, sempre na filosofia. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu vou começar pedindo para você contar um pouco mais dessa sua trajetória aí, essas várias instituições que você passou, e aí você conta um pouco dos seus interesses de pesquisa, né? Que eu sei que são voltados para filosofia analítica e mais recentemente no doutorado para filosofia da arte, né? Isso que eu achei interessante, uma abordagem analítica da arte. Mas aí antes da gente chegar no tema da arte, se você quiser contar um pouco da sua trajetória. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Prazer recebê-lo. Boa tarde aí, Anderson. Tudo bom? Boa tarde, Caio. Muito obrigado pela troca de ideias. Parabéns pelo teu canal. O trabalho é incrível, assim, eu fico impressionado com a quantidade de entrevistas que tu fazes, né? Eu achei super legal, eu vi algumas pessoas passarem pelo canal, entre elas meu ex-orientador de mestrado, professor André Leclerc, a quem eu devo muito, assim, da minha formação, e da minha formação na época do mestrado, principalmente. E... Ah, Então, hoje eu estou em Curitiba, né? Mas, de fato, eu fiz esse caminho aí, né? Percorri meio que o litoral para me encontrar longe do mar agora, né? Fiz graduação, sou de São Luís, né? Fiz graduação na Federal do Maranhão em São Luís. Aí faço mestrado na Federal da Paraíba, em João Pessoa. E aí agora eu vim para o Sul, né? E já estou aqui há 9 anos, se não me engano. E a minha pesquisa a minha pesquisa na graduação e no mestrado, elas estão meio conectadas, né? Eu fiz mais ou menos o que boa parte dos estudantes de filosofia do Brasil acabam fazendo, né? Utilizar a monografia como um trampolim para desenvolver um projeto de mestrado, né? Eu fiz uma monografia sobre Frege na graduação, né? Foi um autor que eu gostei muito, assim, eu fiquei muito interessado pelos textos, sobretudo pelos textos de filosofia da linguagem, do Frege, né? São textos muito pontuais, né, muito curtos, mas com uma relevância filosófica muito grande, assim. Todos escritos ali no final do século XX, né? E quem me orientou na graduação foi o professor Márcio Cleus, uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, assim, que eu devo muito da minha formação também. Aprendi a escrever com ele, né, com aquelas revisões de textos, de esboços de monografia que voltam para as tuas mãos assim completamente dilaceradas e cheias de riscos, sabe? Me ensinou muito assim, me ensinou muito a ter clareza, a ter objetividade na escrita, sabe? E a pensar com clareza também. Ele continua como professor na Federal do Maranhão, é professor de lógica, de teoria do conhecimento e história da lógica e filosofia da lógica, né? E aí eu acabei indo para João Pessoa fazer mestrado na UFPB, sob a orientação do professor André Leclerc, que, é, por uma curiosidade, ele também foi orientador do professor Márcio Cleus, né, do Márcio. E o professor André foi super acolhedor, assim, foi importante, era um programa interessante. Eu estava vivendo aquilo que alguns estudantes vivem quando vão fazer uma pós-graduação fora, né? Aquela novidade toda, ter contato com outra instituição, isso é muito rico, assim. Eu admiro muito as pessoas que fazem graduação, mestrado, doutorado no mesmo lugar. Eu admiro muito, assim. Mas eu acho muito rica a experiência de você passar por universidades distintas, assim, por campos distintos e experimentar, né, outras óticas no que diz respeito à estrutura institucional da filosofia no Brasil, né? Você percebe uma variação, assim. E lá eu desenvolvi uma pesquisa sobre filosofia da linguagem e especificamente sobre a questão do antipsicologismo em Frege.
que era uma coisa que me despertava uma certa curiosidade, assim. Eu sempre fiz uma leitura de Frege tentando entendê-lo no todo da história da filosofia, assim, sabe? Eu sei que isso é uma prática pouco usual, assim, quando a gente está falando de autores da filosofia analítica, porque as pesquisas acabam sendo pesquisas muito formais, né? A gente lida com problemas e desconsidera um pouco o contexto, até para aproveitar uma expressão que as pessoas têm utilizado hoje em dia e utilizar de uma maneira muito adequada, esquecem o lugar de fala desses autores, né? E eu sempre gostei muito de pensar Frege como um autor, dada a sua relevância, dada a sua estatura intelectual, de pensá-lo como um autor da filosofia alemã, né? Frege é um autor da filosofia alemã. Eu sei que a filosofia analítica ela tem um quê de internacional, né? Tanto que os pais fundadores da filosofia analítica são de lugares completamente diferentes, né? Se a gente pudesse citar 3 ou 4 autores aqui, a gente citaria um austríaco, um alemão e um britânico, né? Para falar de Russell, de Frege e de Wittgenstein, né? Numa ordem inversa. Mas eu gostava, porque Frege tinha umas questões com a história da filosofia, né? Ele tá interessado, ele tá lendo, ele tá respondendo questões da história da filosofia, questões que já vêm desde o idealismo alemão, assim. O próprio platonismo em Frege é muito interessante, né? Havia uma tendência platonista em Frege, sabe? Um realismo em relação a entidades numéricas. Eu acho curiosíssimo. Inclusive, na época, eu li um livro, na época do mestrado, chamado A Metafísica de Gottlob Frege, que era me foge o nome do autor agora, é um livro em inglês, alguma coisa Klug, que não é uma leitura muito agradável aos olhos da maioria, assim, né? Essa tendência de ver como que essa metafísica fregiana no final das contas, também uma resposta a algumas inquietações que já vêm lá do final do século XVIII, início do século XIX, né? No final das contas é interessante porque eu sempre conectei Frege com duas tradições distintas, assim, né? Com a tradição do idealismo alemão e com a tradição do empirismo britânico também. Eu tenho a impressão que a associação de Frege ao empirismo britânico ela é mais automática e mais comum, dado a lógica histórica, né, do desenvolvimento da filosofia analítica, assim, né, o tipo de filosofia feita ali. Mas eu gosto muito de pensar que Frege está, de alguma maneira, respondendo, na verdade, contra um tipo de empirismo, né, isso está presente lá na crítica que ele faz do psicologismo, e abraçando e assumindo uma perspectiva mais metafísica e honrando a tradição da qual ele faz parte, né? Pelo menos no que diz respeito ao seu país. Eu acho muito interessante isso. Enfim, o mestrado, eu vivi intensamente a cidade, a universidade também. Eu fiquei ali por uns 4 anos, fiz bons amigos, grandes amigos, tive grandes professores, professor Trindade Santos, né, um platonista respeitadíssimo, assim, maravilhoso. Tive a oportunidade de fazer uma disciplina sobre o sofista com ele e o professor Muratti ao mesmo tempo, sabe? Foi super rico isso. O próprio professor Leclerc, e eu queria fazer uma homenagem póstuma ao professor Giovanni Queiroz, que foi uma figura ímpar, né? Com toda a informalidade presente na personalidade dele e ao mesmo tempo lidando com questões super formais da lógica, mas trilhando outros caminhos também na estética e tal. Com o Giovanni eu comecei a me interessar novamente pela estética, né? Porque por meio dele eu andei lendo alguns autores, tipo Nelson Goodman, né? Com modos de fazer mundos, eu acho que é isso o nome do livro, a tradução. E outras coisas mais. Porque Giovanni, apesar de ser um lógico, ele tinha uns interesses outros, assim, né? Em teoria crítica, marxismo. E aí ele meio que ele era essas figuras que varrem um salão, sabe? Que eu acho impressionante.
Então, com o Giovanni, eu comecei a retomar um interesse por estética e eu comecei isso já por fim do mestrado, né? Um pouco antes de defender. E eu acabei começando a fazer artes visuais na Federal da Paraíba, porque eu não concluí o curso lá. Mas, enfim, meus caminhos, eles... Minha guinada estética, ela não é tão do nada, assim, né? Eu tive um co-orientador no mestrado, que foi o professor André Abá. O André, hoje em dia, está na Federal de Minas Gerais, né? Ele falou aqui no canal também, inclusive. Ah, que legal. Que ótimo. Eu acho super legal essas conexões, né? Essa filiação e tal. Eu acho importante a gente reconhecer a importância dessas pessoas, o lugar dessas pessoas na nossa formação também. A filosofia acadêmica é um negócio muito sério feito no Brasil, sabe? E o André, de vez em quando a gente se encontra. Eu tive uma oportunidade de encontrar todos esses professores e mestres, acho que numa das últimas Ampofes, assim, e é meio emocionante, né? Porque tu resgata um pouco da tua trajetória, assim. Mas, enfim, eu defendi o mestrado, fiquei um tempo por lá, e aí eu vim para Curitiba, vim embora, né? Enfim, resolvi a minha vida por aqui. E eu fiquei um tempo sem estar conectado com a academia, né? E é muito esquisito, assim, quando porque eu fiz graduação e emendei o mestrado, né? E aí eu terminei o mestrado em 2009, fiquei de 2009 até 2013 longe da academia. Eu até frequentei alguns minicursos, algumas falas na Ampof que aconteceu aqui em Curitiba, né? Acho que 2012, não tenho certeza. 2012, né? Mas foi muito esquisito, assim. Foi meio deprê, assim, tá participando do evento desse, tá desconectado da pesquisa. E aí eu até especulei em em continuar trabalhando com Frege, um doutorado, né? Eu entrei em contato com o professor Alexandre Machado, daqui. Ele foi super receptivo, leu meu projeto, né? Bateu muito no meu projeto. Essa gentileza que a gente vê entre os analíticos, mas que é uma gentileza muito grande mesmo, é uma generosidade assim, na leitura e tal. E aí eu parei aquilo, fiquei mais um tempo remoendo, assim, e aí eu comecei Aí eu fui fazer uma disciplina de ouvinte, de estética na graduação, para eu manter contato, para eu conhecer as pessoas. E aí a disciplina era com o professor Walter Menon, que também teve aqui. Também. E que hoje também está na FMG, assim como o André. O Walter ele foi há pouco tempo para o UFMG. E aí o Walter, eu assisti uma disciplina sobre a crítica da faculdade de julgar, né, para atualizar o título, né, depois dessa tradução das vozes. E foi legal, eu mantive contato com ele, a gente montou um grupo de estudo de estética, e aí eu comecei a empurrar uns textos, umas leituras que eu tinha interesse, né? Porque existe uma tradição na estética conectada à filosofia analítica, né? Que as pessoas chamam de estética analítica. Existe uma estética analítica mais estrita, assim, né? Existe uma estética analítica mais heterodoxa, assim, né? Eu acho que o Arthur Danto, por exemplo, é um desses heterodoxos que poderia, inclusive, se inserir naquilo que eu acho que é o Recanati, o François Recanati, que escreveu um texto sobre em defesa da filosofia analítica, que está lá no Crítica, né? Que ele falava de filosofia pós-analítica, né? Que é um pessoal já que começou a estreitar os laços e fazer uma conexão com o que se chama, né, de filosofia continental, essa filosofia alemã e francesa, sobretudo. Estreitando esses laços, cometendo essa heresia, né, metodológica para os puristas, né? O pessoal gosta muito de se manter em seus cubos, em seus quadrados, né? Eu confesso que eu adoro me misturar com as pessoas. Não é à toa que eu tenho amigos de lugares muito distintos, assim.
e mesmo na filosofia, né? E aí eu fui para a gente manteve esse grupo de estudo até que veio a seleção do doutorado e eu propus um projeto em estética e em filosofia da arte, né? Tentando pensar um pouco sobre manifestos artísticos e escritos de artista. E isso era muito vago no início, né? A gente acaba isso é um ponto favorável, assim, quando a gente entra nesses programas de pós-graduação, a gente acaba mudando muito assim o que a gente acaba fazendo de fato, né? Do que em relação àquilo que aquela proposta que a gente entra no pré-projeto e tal. Era mais ou menos isso. Aí eu trago eu tento manter assim uma espécie de filiação em relação à filosofia analítica, né? Usando autores como o Arthur Danto, Noel Carroll, o Goodman nem tanto assim, mas esses dois autores são os que eu mais utilizei, né? E aí eu consigo escrever um projeto e consigo dar essa guinada, consigo entrar no doutorado aqui sob a orientação do Walter e foi uma coisa muito válida. Tem um evento aí que acaba marcando muito essa minha guinada estética, né? Minha guinada para a filosofia da arte, que é o fato que foram os anos que eu dei aula na Faculdade de Artes do Paraná, na FAP, que hoje é o campus 2 de Curitiba da Unespar, né? Hoje eu estou dando aula lá, estou no Colegiado de Música Popular. Eu já estive em outros colegiados, né? E a experiência de dar aula para cursos de arte, de filosofia e de estética para cursos de arte foi riquíssima para mim. E porque foram aulas dadas não só no curso de artes visuais, mas no curso de teatro, de artes cênicas, de música, de musicoterapia também, de dança. Então eu tive um privilégio de perceber essa coisa da experiência artística sob uma outra lógica. Eu tenho a impressão que boa parte da ótica dos filósofos da arte, ela é uma lógica de espectador, sabe? Isso faz uma diferença muito grande. Poucos são aqueles que têm uma outra relação com a atividade artística, né? Alguns são galeristas, o caso do Nelson Goodman, né? Outros foram de fato artistas, como o caso do Danto, mas muitos não, né? Isso é até uma piada, assim, né? De que filósofos eles falam sobre a arte, mas eles acabam não tendo uma imersão tão grande assim, né? Ai dos filósofos que fossem falar de ciência sem ter a relação com a ciência que eles acabam tendo, assim, né? Mais diletante, assim. Nossa. E eu sinto falta de uma relação mais profissional com o universo artístico por parte da filosofia, né? E aí, essa experiência de dar aula em cursos de arte me permitiu ver cursos em sua... É quase como se pudesse ver atrás das cortinas, sabe? Pudesse ver a estrutura, como que os cursos são estruturados, participar de reuniões de colegiado desses cursos é importante também. Ter contato com os alunos, artistas em formação, né? Professores artistas, né? Artistas já prontos, profissionais, enfim, isso foi riquíssimo para mim. E eu acho que isso me motivou muito a ir para a estética e filosofia da arte, né? E aí para a teoria da arte, que é uma área que tem me interessado muito, assim, né? Eu tenho me aproximado cada vez mais da teoria da arte. E muito interesse. Então, aí eu desenvolvi essa pesquisa no doutorado, né? O Walter foi maravilhoso, foi excelente. Ele faz aquele tipo de orientador acolhedor, né? Que te escuta, respeita as tuas ideias. E a gente fez muitos encontros. E aí foi isso, aí aos poucos. Mas é uma coisa muito difícil você sair de uma área para outra, né? Eu imagino que sair de um autor e ir para outra é difícil. Sair de uma área e para outra, e ainda mais abraçar um projeto de doutorado, que não é um projeto sobre um autor, mas é um projeto sobre um tema,
é um desafio maior ainda, assim. E muitas vezes eu me sentia, me sentia sozinho, eu tinha um certo isolamento, uma certa solidão ah, intelectual, assim, né? Com exceção do contato que eu tinha com o Walter. E aí eu comecei a tentar me meter. Eu tenho uma natureza meio que entrona, assim, né? Tu deve ter percebido porque eu não parei de falar desde que tu me apresentaste aqui. Então eu tenho essa facilidade. E aí eu comecei a tentar conhecer os lugares em que se pesquisava estética e filosofia da arte no Brasil, né? No caso da Ampof, especificamente no GT de Estética. E aí eu fui conhecendo as pessoas, né? Eu apresentei uma primeira vez no GT de Estética na Ampof de 2014, né? Que eu não lembro onde foi, 2014. Campos do Jordão, não. Teve uma em Campos, Não, teve uma em Vitória. Campos do Jordão, Vitória. Eu acho que foi Campos do Jordão. Talvez tenha sido Campos do Jordão. Mas apresentei uma vez, né? Aí depois apresentei uma segunda vez também no GT de Estética. E aos poucos a gente vai Guarulhos? se... Não teve Guarulhos? Qual cidade? Guarulhos? Guarulhos? Não chegou a ter uma em Guarulhos? Não, teve uma em Águas de Lindóia. Ah, essa foi antes da de Curitiba, é verdade. Essa foi antes da de Curitiba. Essa eu ia, mas não fui. Eu estava em João Pessoa ainda, aí teve a de Curitiba em 2012. Aí teve 2014. É, Acho que 14 foi Campos do Jordão. é possível que sim. Aí 16 que eu não lembro se foi Vitória ou se foi a de... 16 foi Sergipe. Ah, é verdade. 16 foi Aracaju. Sergipe. É. Se duvidar, 2014, acho que 16 foi Sergipe, isso mesmo. E aí eu fui conhecendo as pessoas, né? Fui me metendo nesses lugares, né? E vendo lá, vendo o pessoal que pesquisava estética do século XVIII, o pessoal que pesquisava estética contemporânea, né? E fui fazendo amigos, fiz amigos preciosíssimos nessa trajetória. O Rafael Zaca, a Cris Bonfiogli, o Benito Maeso, a Jéssica. Então, a gente foi criando meio que uma rede, né? Eu fui me inserindo. E também pessoas que estavam vindo de lugares, pessoas novas também estavam querendo um lugar ao sol. Isso vai criar naturalmente uma rede, né? E fui conhecendo alguns pesquisadores da área, né? O pessoal do GT de Estética, especificamente, né? A Raquel Cecília de Oliveira, a Débora, enfim, o professor Rodrigo Duarte. E aí eu participei de um evento do GT em Ouro Preto, acho que em 2016, assim, que acabou gerando um livro sobre estética moderna e contemporânea. E foi super legal, assim, foi uma oportunidade. Acho que ali eu me senti fazendo parte dessa outra área, né? Ali eu me senti fazendo de fato, uma guinada, assim, né? Dando um cavalo de pau na minha formação filosófica. Muito legal. É, E conta um pouco como é que foi. Você falou que a questão do tema, né? É, não é exatamente autor, você trabalha com tema no doutorado. Como é que foi a sua hipótese, os autores, o trabalho? Você analisou obras, você analisou período, escolas? Como é que foi o trabalho da tese? eu aprendi muito com os historiadores, amigos que eu tenho aqui em Curitiba, né? A primeira vez que eu conversei sobre esse meu projeto com um amigo, que hoje é um grande amigo, assim, ele esteve na minha banca, e que é um grande historiador da arte, que é o Arthur Freitas, né? Ele é professor da Unespar também. Ele sempre ficava muito inquieto, assim, né? E os outros amigos historiadores também ficavam muito inquietos com essa coisa megalomaníaca de filósofos quando eles estabelecem um objeto de estudo, né? Megalomaníaca no sentido historiográfico da coisa, assim, né? Do período. A gente meio que desconsidera o período. Se tem um problema ali, se tem um conceito a ser investigado, assim, né? Esse período, a escola, o lugar, e aí a gente vai embora, assim, né? A filosofia sempre, acho que, sofreu um pouco disso. E aos poucos eu fui aprendendo alguns macetes, né, de historiadores. Eu fiz uma disciplina na história, na linha
tem uma linha de pesquisa no PPG de História, aqui da UFPR, chamada AMENA, que é Arte, Memória e Narrativa. E é uma linha assim que tem pessoas de vários lugares, entre eles o Vinícius Onesco, que é um dos tradutores do Agamben no Brasil, né? O Vinícius está E nessa também linha, veio também no canal. o Vinícius deve ter vindo, então. Muito legal, inclusive. Tem outras pessoas também, o Clóvis Gruner está nessa Também veio linha, né? aqui. Rosângela Kaminski e tal. Muito E legal. foi assim, foi uma experiência magnífica fazer parte fazer essa disciplina, cursar essa disciplina na história, que eu sempre me inquietei como que os departamentos eles são tão próximos, né? Mas as pessoas não sabem o que está se pesquisando assim nos departamentos. E às vezes as pessoas estão pesquisando coisas muito próximas, né? Sim. Eu me inquietava com isso assim. Descobri o Hayden White por meio dos historiadores, né? Achei super bacana os textos do Hayden White sobre historiografia. Aí eu vi um diálogo entre o Hayden White com o Noel Carroll, que é um outro filósofo que eu utilizei na tese. Né? Enfim, eu fui fazendo essas coisas. Aí, no final das contas, eu queria investigar a pertinência desses manifestos artísticos, né, que eu acabei refinando a coisa do meu objeto e parei em escritos de artistas, numa acepção mais ampla, né? Porque o tipo de expressão artística aqui que eu estava mais interessado em investigar tinha passado um pouco dessa era dos manifestos, né? Que é a arte conceitual, são esses conceitualismos. Já é década de 60 e boa parte dos autores, né, dos teóricos, eles afirmam que a era de ouro ou a era dos manifestos é uma coisa associada às vanguardas históricas ali no início do século XX, né? E já tinha passado, mas ao mesmo tempo eu percebia que o papel do manifesto artístico para a atividade artística marcou muito assim, né? E acabou direcionando o tipo de escrito que o artista acaba fazendo e a maneira como esses escritos se relacionam com a produção do artista, sabe? Acabou tendo uma pertinência muito grande, assim, aquilo que o artista tinha a dizer sobre sua própria obra, né? Ou que coletivos, grupos de artistas tinham a dizer sobre as obras que estavam surgindo no seio daquele grupo ali, né? Aí eu comecei a investigar alguns autores, alguns artistas, entre eles o Joseph Kosuth, e um grupo britânico chamado Art and Language. E os escritos, os textos, tiveram um papel muito importante na obra dessas figuras, né? Curiosamente, a primeira vez que eu vi o Walter Meno, foi na aula inaugural que ele deu, no ano que ele entrou na UFPR, né? Foi em 2011, 2012, alguma coisa assim. Porque ele chegou aqui no mesmo ano que eu cheguei, em Curitiba. E ele falava do Kosuth muito, assim. Ninguém me conhecia, eu estava ali, estava tentando encontrar um lugar para mim. Eu não tinha nem pensado, não tinha nenhum projeto ainda, né? E aí eu ouvi ele falar muito sobre o Kosuth e tal. E é isso, aí eu pensei em investigar os escritos de artista desse fenômeno da arte conceitual na década de 60 e 70. E eu acabei linkando esses dois exemplos, né, que é o trabalho do Kosuth e do Art and Language, de modo a usar mesmo como um exemplo na história da arte daquilo que eu estava querendo apontar, né? Que é o fato de que os escritos de artista eles têm uma dimensão não só poética, assim, eles não servem só como um programa de arte, como alguns manifestos já funcionaram, né? Eles têm uma dimensão conceitual também, né? Eles propõem, assim, eles têm um processo de conceituação do trabalho do artista, mas ao mesmo tempo não é filosofia, fica meio nesse meio termo, sabe? Não é exclusivamente poética, não é exclusivamente filosofia. E alguns autores que eu utilizei para pensar arte conceitual, tipo o Peter Osborne, ele defende isso, né? Ele fala de um tipo de arte conceitual que é uma arte conceitual em que o Art and Language e o Kosuth eles estão inseridos, né?
E eles estão mais afins com a filosofia, mas eles não estão, de fato, interessados em fazer filosofia estritamente, assim. E aí foi isso, assim. Aí eu acabo utilizando um arcabouço teórico na filosofia para lidar com esses autores vindo da estética analítica, né? O Dante, o Carroll, sobretudo. Mas eu quero o tempo inteiro me afastar dos autores, porque eu não tô defendendo a tese deles, né? Estou querendo defender uma tese minha, de que esses escritos têm essa dupla dimensão, né? Poético-conceitual. E aí, o que eu faço? De novo, para aproveitar e honrar a formação que eu tive em filosofia analítica, eu vou na filosofia da linguagem, né? Eu vou no Austin, a ideia de performatividade, e trago para pensar como que tem uma produção performativa ali naqueles textos que, de alguma maneira, não só descrevem o que o artista está fazendo, mas alça aquela produção ao status artístico, sabe? Tem um lance de efetivar aquela produção por meio daquele escrito. Claro, não é uma performatividade como o Austin está pensando, porque ele é super careta em relação a isso, né? Inclusive, ele chama contextos como contexto teatral, cênico, de contextos parasitários do uso linguístico, né? Tanto que é nisso aí que o Derrida vai fazer a crítica dele ao Austin, aí vai vir toda uma leitura enviesada do Austin por meio de Derrida, né? Esse uso parasitário que o Austin se refere. Mas eu sempre vi ali que dava para pensar não só a atividade artística, mas a escrita sobre e a partir da atividade artística num registro da filosofia da linguagem, sabe? E eu pensava muito na metáfora. E aí vem o Danto, né? Porque o Danto ele fala o tempo inteiro de metáfora, apesar de não desenvolver isso lá na Transfiguração do Lugar Comum, que é o texto principal dele, é o livro principal dele. Ele vai falar, acho que é o último capítulo, né? Ele aponta para isso, sim, mas ele aponta e aí o livro acaba. E aí, mas é isso, né? A gente faz isso, a gente aponta para as direções para outros virem e darem continuidade para a coisa e tal. Só que também eu acho que eu quero ir além ainda do que eu consegui efetivar na tese, né? Que é pensar mais ainda esse conceito de metáfora e como que a metáfora funciona tanto, como que a partir dessa hipótese do Danto de que as obras de arte têm um funcionamento metafórico, né? Que elas têm um funcionamento intimemático, são intimemas, como que elas, além das obras terem um funcionamento metafórico, como que o escrito artístico também tem um funcionamento metafórico, né? Como que a metáfora de fato funciona, assim. No fim, eu me interessei muito por essa fronteira borrada entre poética e filosofia, sabe? Entre uma dimensão poética, programática, uma dimensão conceitual da filosofia dentro desses escritos de artista. E porque apesar de entender que existem esferas distintas, porque se não houvesse esferas distintas, a gente nem estava falando de coisas se relacionando aqui, né? Seria tudo a mesma coisa. Eu gosto de pensar que essa borradura, né? Essas bordas que se cruzam, tem uma contaminação muito grande no trabalho de filósofos, de artistas, de cientistas. Eu já vi com melhores olhos aquela definição deleuziana lá do prefácio do que é a filosofia, de que a filosofia produz conceitos, né? A ciência produz construtos, né? E as artes produzem perceptos e efectos, né? Eu acho que esses caixotes não funcionam, não acho mais que funcionam dessa maneira. Basta a gente perceber como que a filosofia era feita no século XIX por franceses, por exemplo. Pega o Diderot, né? Está fazendo crítica de arte, está fazendo dramaturgia, está escrevendo poética, está fazendo filosofia. Rousseau é um outro exemplo também. Enfim, são alguns dos exemplos dessa confluência entre áreas que parecem tão distintas, mas que tem uma mesma pessoa fazendo. Assim. Ele tinha um taller para cada ocasião, né? Quando ele estava fazendo dramaturgia, quando ele estava fazendo filosofia. Muito bom. Eu, particularmente, tenho trabalhado com o conceito de estilo em epistemologia.
que é algo que tem a ver com isso também, né? A indistinção, pelo menos para se tratar o conceito de estilo, se ele trata de ciência ou de arte, né? E a ideia de que há estilos em ciência. A filosofia analítica é um estilo, né, em filosofia. Eu prefiro pensar assim, a ideia do estilo. Que vários autores trabalham com esse conceito, tem distinções entre eles, né? Não sei se você conhece o Aleister Crowley, né, que tem um livro enorme sobre os estilos de pensamento. O Hacking vai na mesma linha do Crowley também, né? O Hacking, que tem aquele filosofia da ciência, O que ele... Hacking ele usa o termo, por exemplo, estilo probabilístico. É um termo que vem do Cromby. E ele tem um texto, o Hacking, chamado Existiu uma Revolução Probabilística? É um título de um livro dele famoso dos anos 70. E daí ele vai mostrar que o cálculo de probabilidades foi uma revolução no estilo do pensamento científico que está presente em todas as ciências, né? Mesmo nas ciências hard, como na química quântica, na biologia de populações, quanto nas ciências moles, vamos dizer assim, a economia, né? O cálculo estatístico e proposicional não, de probabilístico, né? Estatístico e probabilístico, ele foi uma revolução em todas as áreas científicas, né? E o Hacking utiliza isso. E o Cromby ele volta desde os antigos, né, dos gregos e passando dos egípcios, babilônicos e gregos, passando depois teria um estilo ali, a Idade Média é outro estilo, na modernidade é outro estilo. E para ele, estilo está nas artes, na ciência, no pensamento em geral. E há contágios entre, por exemplo, o Leibniz e a música das fugas do Bach dos músicos do Barroco, por exemplo, né? Aí ele começa a fazer essas comparações e aí vai mostrando os estilos. E o estilo probabilístico seria tem a ver com a música também, né? Música serialista, John Cage, tem a ver com a estética também, a ideia do aleatório, né? Da probabilidade. Enfim, tem um grande campo aí para estudar, né? A ideia dos estilos em epistemologia, estilos de pensamento, né? Eu pensei essa coisa dessas diferenças e confluências entre esses tipos ou estilos de escrita aí, por meio da narratologia, né? Que é uma área que meio que já se estabeleceu há algum tempo, assim, essa discussão sobre narrativas. Por isso eu utilizei o Carroll, né? Porque a, a tese dele, né? Que não ele não busca uma definição de arte como Danto buscou, né? Como George Dick buscou, mas ele acaba optando por desenvolver uma metodologia, né? Ele é bem alinhado e afim com as discussões na historiografia, né? Por isso esse diálogo com Hayden White. Eu pensei mais nele ali. Mas o Danto, assim, apesar de eu não concordar com algumas particularidades do pensamento do Danto, ele é um autor super importante para mim e eu continuo muito interessado na obra dele, né? Continuo relendo assim os livros. Ele vai sair um último livro dele traduzido para o português, que é o último livro que ele publicou em vida, né? Em 2013, que chama What Art Is, que vai sair pela editora Relicário, que é um livro legal assim, porque é um livro de um fechamento, assim, ele retoma várias coisas, retoma a tese dos significados incorporados, que ele já apresenta desde do que o mundo da arte e estrutura melhor ali na transfiguração do lugar comum e tal. Quem fez a tradução foi a Débora Pazeta e a Raquel Cecília de Oliveira. A Raquel é da UFMG e a Débora é da UDESC, salvo não me engano, assim. E vai sair, acho que já está em pré-venda, inclusive, assim, uma coisa legal. E vai ter, eu estou falando desse livro, porque vai ter um webinário no final do ano sobre o Danto, sobre o trabalho do Danto. Inclusive as inscrições estão abertas e tal. E é uma oportunidade de novo assim de insistir nesse autor, né? Que que ele faz o que eu acho muito legal, que eu comecei falando aqui no início, né? Que é romper um pouco com esses lugares marcados, esses lugares metodológicos
marcados, né? Ele é um autor que ele é muito considerado como autor da estética analítica, mas ele nunca se furtou de pensar e de acompanhar a estética, a filosofia continental, né? Tanto que ele tem um livro sobre Sartre, ele tem um livro sobre Nietzsche, né? Isso é muito interessante. Ele faz uma leitura de Hegel, né? Hegel é fundamental para ele, assim, inclusive nessa construção de uma filosofia da arte contemporânea, né? Eu acho muito rico, assim, acho que eu acho das coisas mais ricas assim da filosofia contemporânea quando esses autores conseguem superar essas diferenças metodológicas e conseguem construir dialeticamente um outro lugar, assim. E tem alguns fazendo isso, né? Tem muitos fazendo isso, esse tipo de coisa. Muito bom. Anderson, gostei muito da conversa. Espero que o pessoal que esteja assistindo aí também tenha gostado. E é isso, estamos chegando ao final aqui, infelizmente, da entrevista. E como já é costume, eu gosto de pedir para o entrevistado deixar uma última palavra, dizer uma última coisa aí para a gente encerrar, agradecendo muito sua presença aqui, mais uma vez. Eu te agradeço, Caio, de novo. O papo foi massa. Eu acho que essa situação está... Eu tenho visto alguns programas como o teu, né, como Conversações Filosóficas, e é uma forma da gente popularizar a pesquisa em filosofia no Brasil, que é uma pesquisa muito séria, né? A gente tem que ocupar os espaços, né? As pessoas sérias e que estão pensando e fazendo filosofia de uma maneira séria e acadêmica, né? Que dedicaram anos em sua formação. Não é fácil você fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado na mesma área, né? E tem todo o percurso aí, né? Esse é o meu caso particular, né? E tem até uma mudança geográfica, inclusive, né? Em outros casos não. Mas eu acho super importante que a gente tenha voz, né? A gente consiga chegar no público em geral e mostrar que existe filosofia feita de uma maneira séria e acadêmica, né? Para além dessa caricatura que as pessoas gostam de mostrar e de pintar em relação à academia no Brasil, né? Eu acho muito importante isso e eu queria agradecer imensamente a ti e a todas as pessoas que estão fazendo, seja programas de entrevista como esse, podcasts e outras coisas mais, sabe? Muito obrigado, Anderson, gostei demais. Agradeço também pelas palavras aí. Eu acho que a gente está vivendo um período de, apesar dos ataques, né, de bastante resistência, né, e florescimento de novas estratégias também para fazer filosófico, né, não só para divulgação, mas eu acredito que aqui também a gente está criando, né, não está só divulgando algo, mas está criando também outras conexões com as redes, com outras coisas também, que eu acho muito interessante. Então, muito obrigado pela entrevista. A todos e todas que assistiram também agradeço e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.